o medo de votar diminuiu aqui em São Paulo. A Gabriele Guimarães conta pra gente. O interesse do paulistano na eleição para a prefeitura cresceu. Ao mesmo tempo, caiu a porcentagem de eleitores que se sentem inseguros para votar durante a pandemia, que forçou o adiamento da eleição de outubro para novembro. É o que revela a última pesquisa do Datafolha. O Instituto ouviu 1.092 pessoas maiores de 16 anos em 5 e 6 de outubro. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou menos. O tempo vai ficando mais curto para o pleito, né, Zé? É natural que as pessoas, historicamente assim, vão ficando cada vez mais envolvidas e, naturalmente, se querem participar do processo eleitoral, vão ter que perder, de alguma forma, o medo de se aproximar da urna, da zona eleitoral, né? Sim, é bom lembrar que aqui nós temos essa coisa ridícula que é o voto obrigatório, né? E o voto deveria ser facultativo. Insistimos, ninguém pode tirar do cidadão o direito de votar. Por analogia, ninguém pode tirar do cidadão o direito de não votar. E, no entanto, mas é só uma multinha, tal. Sim, mas ele tem de ir lá explicar, porque se ele não for lá explicar, ele vai acumulando faltas e depois pode ter problemas, até com CPF, etc. É uma coisa ridícula. E, senhores deputados, senadores, né, vocês deveriam acabar com essa prosinha de que o brasileiro não está preparado para ter essa liberdade. Claro que está. Aliás, é a liberdade, o exercício da liberdade, que vai dar maturidade para ele. Então há esse aspecto. O outro aspecto é que o poder público, Ronald, tem sinalizado cada vez mais, indicado cada vez mais, que está tudo bem, está tudo sob controle, não é? É um recado meio dúbio, e, inclusive na Europa nós temos visto isso, como na Espanha, agora na Itália, não é? E ontem, inclusive, tinha gente dizendo que na Itália já está tudo resolvido, está tudo bem, e hoje veio o governo italiano dizendo o que vocês estão dizendo aí nos trópicos, não é? Não é nada disso. Temos preocupação, inclusive, que no inverno haja um problema superior ao que houve no inverno passado. Então, há muita pressão política e no interior, inclusive, em pequenas cidades e tal, isso é notório, né? Porque ali a pressão é direta em cima do prefeito para que ele simplesmente ignore os sinais amarelos e coloque sinal verde para todo mundo. Até, Ronald, veja você, até para permitir que haja, mais uma vez, o que não havia há poucas semanas, algumas situações que estavam sendo evitadas de aglomeração, elas são retomadas, são incentivadas para que haja um lugar onde os caras possam fazer campanha, né? Candidatos a vereador, etc. Então, isso tem acontecido em várias cidades. Na capital e em mais 5 regiões de São Paulo, haverá aí a passagem para a fase verde, não é? Então, isso também é um recado para o eleitor, para ele se sentir seguro e tal. O importante, o que ainda não sabemos, é que esses recados do poder público, eles estão amparados na realidade e não no desejo ou na pressão política, não é? Então, que haja de fato, é claro que haverá cuidados consideráveis, inclusive quando houver dúvida do mesário em relação à identidade do eleitor. Outro dia até o Barroso falou sobre isso, o eleitor deve se distanciar até 2 metros, abaixar um pouco a máscara para que o mesário possa conferir o rosto do eleitor em relação à imagem do documento e tal. Então há cuidados aí, alguns até meio exagerados. A grande questão é a possibilidade de evitarem fila, não é? E para isso muitas vezes é preciso ali alguém com autoridade para evitar que as pessoas fiquem muito, como você vê hoje em porta de banco,
Então o banco diz ali, não pode entrar mais do que tantas pessoas. As pessoas estão meio que se acostumando nisso, né, Zaidan? Porque na fila do supermercado tem a marcação no chão, em qualquer lugar agora as pessoas naturalmente já não ficam uma colada nas outras. Em outros locais isso não acontece, né? Não necessariamente numa fila. Não, na calçada do banco tem gente colada uma na outra. Principalmente em agências da Caixa, né? Do pessoal que está indo buscar o pagamento do auxílio emergencial. Isso acontece todo dia. Exato, então é preciso ter cuidado. Agora, tem coisa, não dá pro Estado pegar todo mundo no colo e tal. É preciso que as pessoas tenham desconfiômetro, zelo pelo que está ali à sua frente e tal, evitar, enfim, qualquer situação de risco, né? E por outro lado, a campanha em si, que está longe de ser empolgante, né? Mas o fato é que ela começa a despertar a atenção das pessoas, né? Quem é candidato? O que esse candidato pensa? Bom, esse aqui eu já conheço. Esse cara aqui é figurinha carimbada, mas e aquele outro ali, quem é? E aí aquele que é desconhecido, se ele consegue emplacar um bom discurso, e no caso de candidatos a cargo majoritário, seja prefeito, o debate é fundamental, né? O debate é capaz de virar jogo. Porque ali na propaganda, o sujeito muitas vezes tem menos de um minuto, o outro tem um tempão, já é conhecido, tem uma estrutura partidária forte. Aí aquele que não tem, ele tem de usar rede social e aproveitar os debates. Os debates é que podem lançar alguém que no começo ali quase não tem chance, é desconhecido, intenção de voto baixíssima, e de repente 2 debates bons podem fazer o sujeito se tornar um candidato forte, né? Isso já aconteceu em outras ocasiões. E claro, o uso da rede social. Então, a campanha ainda não pegou inteiramente, as pessoas ainda olham com alguma desconfiança, estão cansadas, né? Estão fartas daquele discurso dos candidatos, aquelas promessas que a grande maioria já sabe que são promessas irrealizáveis, né? Mas em algum momento terão de decidir em quem votarão, ou até votarão em ninguém, né? Anularão o voto, votarão em branco, etc. Mas é hora dos candidatos mostrarem que, mesmo com pouco tempo, conseguem falar coisas importantes, tocar na mente do eleitor, abordar os problemas reais do eleitor. Então não adianta os caras ficarem discutindo o governo federal em debate. As pessoas querem saber o que vão fazer com o transporte coletivo, com o posto de saúde, vai ter mais ônibus, menos ônibus, vai ter mais oferta de posto de saúde, de ambulância nos lugares mais carentes, como é que vai ser a escola municipal, creche, enfim, aquilo que cabe a um prefeito, é isso que as pessoas querem saber. E não apenas dizer, eu vou fazer pela educação, isso não cola. É preciso trazer uma proposta direta, né, que chegue ao eleitor com cara de algo factível, realizável e novo, que pode resolver o problema. É isso que está todo mundo esperando. Vamos ver quem vai ter o discurso certo, porque não basta ter muito tempo, hein? Na eleição para presidente, o Alckmin tinha um tempo gigantesco. E não conseguiu mais do que 4% ali de voto para ser presidente. Ele teve 1/3 do que ele tinha de minutos por dia em percentual no total depois da apuração. Ele tinha 12 minutos, teve 4% de votos. Às vezes muito tempo vira um problema. Porque aí você precisa saber o que dizer, né?